Oi, você tem alguns minutos para mim? Logo mais, os certificados não poderão ter validade maior que 90 dias. Isso significa que as automatizações precisam estar mais rápidas e ter uma política bem estabelecida. Com a crescente complexidade e sofisticação dos ataques cibernéticos, como a autenticação robusta de identidades de usuários e dispositivos podem desempenhar um papel crucial na proteção das empresas? Quem nos responde isso e fala muito mais é Luísa Dias, presidente da Global Sign Brasil. Então, depois da vinheta, fique conosco. Luísa, que bom ter você aqui na segunda temporada do Minutos Corporativos. E aí, quando a gente tem as mulheres, né, como eu estava falando para você, conversinha de bastidores, sempre quando a gente recebe uma mulher, e são sempre mulheres maravilhosas, a gente recebe o selinho Minutos Corporativos por elas. Então, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua presença aqui e pelo conteúdo, as informações que você vai compartilhar conosco. Bem-vinda. Obrigada, Ana. É um prazer. Nossa, é um prazer imenso poder estar, né, contribuindo com vocês e compartilhar um pouquinho dessas informações e também essa nossa lutinha aí das mulheres na tecnologia, né? Maravilhoso. Vamos exibir esse selo de por elas. Exatamente, vamos chancelar isso, né, Luísa? E a gente vai falar de um assunto muito pertinente, super em alta sempre, que é segurança cibernética, né? Então, bora lá, porque eu já tenho a primeira pergunta para você. Com a crescente complexidade e sofisticação dos ataques cibernéticos, como a autenticação robusta de identidade de usuários e dispositivos, pode desempenhar um papel crucial na proteção das empresas. Como isso pode acontecer? Então, Ana, se você pensar que toda a base da segurança da informação está em manter a confidencialidade e a integridade daquele dado que a gente está trocando, seja por que meio for. Quando eu falo da importância dessa autenticidade, de uma autenticação robusta, é a possibilidade da gente trocar um pouquinho o meio como a gente se comporta nessa proteção, tá? Então, pensa quando a gente está trabalhando na proteção cibernética, todas as barreiras que a gente constrói para deixar o que não é permitido, né, deixar o usuário ou o dispositivo não autorizado do lado de fora, mas no sentido de que tudo que é desconhecido, eu preciso barrar tudo que é desconhecido, o acesso da minha rede, etc. Então, a ideia da autenticação robusta, a ideia da gente dar uma identidade para o que conecta conosco, é trocar essa mentalidade. Ao invés de eu ter que barrar tudo que é desconhecido, eu passo a só me conectar com o que é conhecido. Que a partir do momento que eu tenho uma identidade do usuário ou do aparelho ou do dispositivo, né, seja por onde for, se eu consigo que eu faça um cara crachá na hora daquela conexão, o mundo que eu preciso me proteger, ele se reduz muito, porque pensa que se eu tiver que me proteger de tudo que é desconhecido, fica amplo demais. Então, a autenticação robusta, ela faz essa grande diferença no nosso posicionamento em relação a esses ataques cibernéticos. É muito mais fácil eu me determinar com quem eu me conecto, ao invés de me proteger de tudo que eu não conheço. Muito interessante. Se a gente fosse levar para a vida, é mais ou menos assim, é tão importante eu saber o que eu não quero, né? Assim, saber o que eu não quero é tão importante como saber o que eu desejo para a vida, né? E aí fazer essa inversão é bem interessante mesmo. Sim, se eu tiver que fazer uma lista de tudo que eu não quero, essa lista é grande demais comparada a, não, vou focar nos meus objetivos, só no que eu quero. Aí você consegue trabalhar isso de uma maneira muito mais fácil. Muito bem, muito interessante. E aí eu já venho aqui numa outra questão.
Você pode nos explicar como a utilização, vocês têm uma autoridade certificadora, como é que ela pode auxiliar na proteção contra esses ataques, identificando e validando os usuários e dispositivos que acessam a rede de uma empresa? Exatamente, esse é o sentido. Se eu estou, então, trocando o posicionamento da minha empresa para só me conectar com o que eu conheço, eu preciso de uma identidade e eu preciso de um emissor de identidades confiáveis, que é o papel da autoridade certificadora. Então, a autoridade certificadora faz mais ou menos como a sua carteira de motorista ou o seu passaporte. Onde você for, você consegue se identificar. E por que que aquilo é válido? Porque um terceiro validador confiável, ele emitiu isso para você. Então, pensa na carteira de motorista. Se você é parado na rua, o guarda de trânsito, ele só tem como comprovar que eu sou a Luísa e que eu tenho permissão para dirigir, porque aquele papel que eu carrego, aquela carteira de motorista, foi emitida pelo Detran. É a palavra do Detran que importa, não aquele papel em si. Porque um papel, a gente pode, como dinheiro, eu poderia, por exemplo, imprimir, ter papel moeda e imprimir na minha própria casa. Mas por que que ele não é válido? Porque ele não é válido porque não tem uma pessoa com confiança pública, no caso do dinheiro, o Banco Central, no caso da carteira de motorista, o Detran. O mesmo acontece com as autoridades certificadoras. Então, a autoridade certificadora é aquela que vai emitir a identidade para o usuário e para os dispositivos, para que a rede da internet, a internet como um todo, possa verificar que aquela pessoa é quem ela diz ser, que aquele dispositivo tem as permissões verdadeiras, que ele realmente é um autorizado a conectar na minha rede. Então, se eu estou delegando tamanha responsabilidade a uma autoridade certificadora, ou seja, eu decidi que a política de segurança da minha empresa vai trocar essa mentalidade, eu só me conecto com o que é conhecido. E eu vou delegar a essa responsabilidade a uma autoridade certificadora. Então, nada mais importante para mim do que a reputação daquela autoridade certificadora. Como na carteira de motorista, eu preciso garantir, e para isso tem ali todas as questões, né, do dinheiro, as características do papel moeda e assim por diante, as autoridades certificadoras, no sentido do padrão do certificado, de estar atualizado com as tecnologias mais modernas, a reputação que tem, porque é um terceiro validador, confiança pública. Se eu perco a minha confiança pública, de que vale eu te dizer que acredite no que eu estou falando? Então, o que é de extrema importância quando você for escolher a sua autoridade certificadora é entender que ela tem esse papel que é essencial, porque é ela que emite esses certificados e eles precisam ser confiados na internet, e o que é que ela está trazendo de reputação. Houve vazamento de chave dentro dessa empresa, as chaves já foram quebradas, tem o histórico de emissão de certificados errados, elas possuem todos os ISOs daquela categoria. Então, como é que eu vou blindar aquela empresa que eu estou delegando uma confiança tamanha para que eu lide com a minha política de segurança através da palavra daquela empresa? Então, esse é o papel essencial das autoridades certificadoras. E importante as empresas entenderem isso para se conectar com quem ela acredita ser a empresa mais correta. Eu gosto de dar um exemplo para ilustrar isso ainda mais. Por exemplo, se eu determino que carro todos os veículos de 4 rodas, certo, eu estou colocando um carro básico e uma Ferrari na mesma categoria, porque todos eles são veículos de 4 rodas. Mas, se eu passar por um acidente, provavelmente eu quero estar dentro de um Volvo, que é quem tem a reputação de maior segurança dentro daquele veículo. Ele construiu baseado na segurança do motorista. Então, é esse mesmo sentido que a gente precisa levar na hora de escolher a nossa autoridade certificadora. Muito bem, adorei o exemplo e é isso mesmo. Eu também gostaria de estar no Volvo.
Ô, Luísa, e aí, muitas empresas, você até estava falando, né, explicando da questão, assim, das empresas poderem compreender isso, mas, assim, ainda muitas empresas têm dúvidas sobre a real importância dos certificados digitais. Você poderia discutir um pouco mais sobre benefícios de certificados S-MIME, um tipo de certificado ainda pouco explorado no Brasil, e como que eles aprimoram a segurança nas informações e na Lei Geral de Proteção de Dados? Então, nessa mesma linha que a gente estava falando da importância de escolher as autoridades certificadoras, o uso do certificado, ele também não está muito claro, comparado, assim, da minha experiência, comparado o Brasil ao resto do mundo, né? A gente tem Sim. o conhecimento dos SSLs, por exemplo, né, o cadeadinho do nosso site, mas os certificados eles são usados para diversas alternativas. E o caso do S-MINE, por exemplo, que é muito pouco difundido no Brasil, é um certificado de muita importância, principalmente nesse momento que estamos vendo com os ataques elevadíssimos. Por quê? Uhum. Todos os estudos mostram que 80% dos ataques eles se iniciam através de um e-mail. Ou das engenharias sociais, alguém que caiu num e-mail phishing, num spoofing, e assim por diante. E o que o S-MINE faz? Ele é um certificado que ele assina o e-mail. Então, além de você, daquele e-mail, carregar a sua identidade, eu consigo que você, quando receba meu e-mail, consiga conferir que realmente fui eu que mandei, porque também não sei se todos os nossos telespectadores sabem que você pode receber um e-mail luisa.dias@globalsign.com e ele não ter vindo de fato de mim. Alguém interceptou esse e-mail, alguém camuflou o remetente para que você receba, ou eu realmente te mandei um e-mail, ele foi interceptado, alterou o conteúdo daquela mensagem e você passa a confiar porque acredita no que a Luísa está querendo te transmitir. Então, o certificado S-MINE, ele tem essa função. Primeiro, garantir que você tenha como verificar que realmente está conversando comigo. E caso essa mensagem seja interceptada e alterada no tráfego da internet, que tanto o remetente quanto o destinatário recebam uma mensagem de alerta. Não confie nesse e-mail porque ele foi adulterado. Então pensa quantos golpes poderiam ter sido evitados se a gente falasse, opa, peraí, não confia nisso aqui não. Não, esse não é o original. Então, essa possibilidade de verificar que não é o original reduz absurdamente a possibilidade de alguém cair num golpe e te deixa em compliance com a LGPD, no sentido de que você executou todos os passos, utilizou de todas as melhores práticas para informar o seu cliente a como manter aquela comunicação segura e evitar o vazamento de dados, e aí uma série de situações, ataque em cadeia, várias questões Sim. que isso poderia evitar dentro daquela organização por reconhecimento. Lá voltando na primeira pergunta, a prova da identidade. E aí você cai numa questão muito pertinente, muito importante e séria. Séria no sentido, porque assim, as questões, assim, a gente está falando de empresas, né? Mas a gente também fala do usuário, né? Assim, né? A gente está falando do B2B, mas estamos falando do consumidor final, que é, né, quem move toda essa cadeia. E aí parece que o que é vindo ainda assim, o que é digital, não é. Não é verdadeiro, não é idôneo, né? Então, assim, a gente sabe que é um grande desafio da segurança cibernética é educar esse usuário, né? Então, assim, como que a GloboSign pode ajudar a proteger as empresas nesse aspecto? Claro. Pensa que se a gente tem diversas alternativas, por exemplo, de proteção. Vamos fazer analogias no mundo físico, que eu acho que fica mais fácil de compreender. Legal. Eu tenho a minha casa e eu quero deixar a segurança da minha casa mais robusta. Então, eu pego a minha porta, troco de uma chave para uma tetra-chave. Ah, eu ainda não estou me sentindo segura. Eu coloquei 2 tetra-chaves, eu coloquei aquele trinco, eu coloquei uma barra. Eu coloco diversas alternativas para blindar a entrada da minha casa. Mas
mesmo com toda a disponibilidade dessas ferramentas, eu estou deixando na mão do usuário trancar todas as tetra-chaves, colocar o trinco, fazer a barreira. E aí esse usuário saiu numa emergência. Seja o que for, deu uma dor de barriga, saiu correndo. Ele não vai fechar, ele não vai utilizar todas as ferramentas que você colocou à disposição dele para blindar aquela entrada. Então, toda vez que eu tenho tecnologias que eu dependo do usuário para que ela utilize, eu continuo nessa dependência. É claro que a gente tem que sempre educar o usuário, treinamento, educação digital é, sem dúvida, a base de um mundo digital seguro. Mas tirar do usuário essa responsabilidade de jogar ela para a tecnologia, como, por exemplo, se eu estou enviando um e-mail, tá ali escrito que eu não posso confiar. Se eu estou utilizando a identidade daquele laptop, do celular, de qualquer dispositivo para conectar na minha rede, é a tecnologia trabalhando para barrar uma falha humana. Então, essa é a grande diferença que os certificados podem fazer nessa luta aí pela cibersegurança. Bacana, interessante. E aí a gente vê assim, né? Se tudo isso vem evoluindo, é porque a evolução dos ataques cibernéticos também, né? Exato. Vem ali poderosos, né? Então, assim, qual que é a importância de um plano de atualização constante de certificados e como é que isso pode impactar na efetividade da segurança cibernética da empresa? Tá, os certificados, por exemplo, mesmo os certificados, eles também, como você falou, os ataques estão evoluindo e as tecnologias precisam evoluir junto com eles, né? Não, mais, né? Tem que estar à frente, né? A ideia é essa, eu crio uma barreira e aí quando eu vejo que os ataques estão chegando perto de romper aquela minha barreira, eu preciso criar uma outra barreira. Então, essa constante atualização a gente deixa claro por conta das autoridades certificadoras, voltando lá na importância de escolher uma boa autoridade certificadora para fazer isso por você. Mas dentro da empresa, isso precisa ser gerenciado. Então, a gente está prestes a viver aqui uma nova mudança nesse nosso setor. Os certificados, eles, até né, anos atrás, eles poderiam ser emitidos com 5 anos de validade, depois caiu para 3, depois caiu para 2. Hoje, a gente não pode emitir um certificado com validade de mais de 1 ano, mas agora está em discussão e prestes a entrar em vigor, não se tem a data ainda, mas o Cabo Fórum, que tem dentro do o Cabo Fórum é um órgão que regula as autoridades certificadoras, tá? Como se fosse o ITI, mas em âmbito internacional. Ele regula as autoridades certificadoras e os navegadores e as autoridades certificadoras têm uma cadeira ali para entrar em acordos de o que o momento exige, o que a tecnologia pode ofertar. Beleza. A última decisão é que os certificados não vão poder ter uma validade maior do que 90 dias. Então, o que isso causa de impacto para as empresas? Sim. Eu preciso estar preparada para automatizar esse processo. Eu preciso ter uma política ali dentro muito bem estabelecida para como eu gerencio todas essas identidades num prazo muito menor. Então, esse plano, essa visão de ter que estar sempre atualizado, em constante mudança, em casos como que vamos viver agora, que se eu não tenho uma empresa preparada para isso, a hora que a mudança chegar, ou porque os ataques estão quebrando aquela tecnologia, ou por uma norma, aquela empresa tem um impacto muito grande e pode, inclusive, comprometer a funcionalidade de qualquer sistema que ela tem ali dentro. Sim, muito bem, muito interessante e é muito bom saber disso também, então, muito obrigada por compartilhar. E aí, a gente vai para um outro assunto aqui, eu vendo você falar, né, e como eu falei ali no começo, o quanto é bom receber mulheres aqui,
porque é sempre a pergunta, né, assim, cadê as mulheres na tecnologia, né? É, ainda uma área tão masculina, né? Tão assim, essa questão da diversidade e poder falar com mulheres e ver, falando, né? Conversando, dominando, vamos dizer assim, dominando, né? Todo esse conhecimento. Eu queria, assim, que pode abrir o coração, saber de você, assim, como é que é ser uma mulher na tecnologia, né? E assim, se você consegue, por exemplo, fazer um breve, uma linha do tempo, assim, de quando você começou até agora, o quanto você observou o seu lugar como mulher e também como observa as mulheres dentro desse setor, dessa área? Então, esse é um tema realmente delicado, né? Porque a gente é minoria, a Hum, forma de pensar é diferente, de se comportar é diferente, de comunicar é diferente. E isso às vezes causa estranheza, né? Eu acho que o que mais, fazendo essa linha do tempo, eu que não vim da tecnologia, entrei e fui crescendo nesse caminho, é de ter voz, no sentido de falar e ser ouvida. legal. Porque quando você está numa mesa com vários homens, né, ser boa não é suficiente. Eu sempre falo, eu acho que o grande desafio é você assumir que, beleza, eu sou. E aí você provar que é mais. Eu tenho que ser muito boa para ser ouvida. Isso é verdade. Você chegar numa roda muito masculina e a sua voz ser ouvida, é porque o que você tem que falar, ela tem que fazer muito impacto. E esse é o desafio. E as mulheres por si só, a gente já vem aí carregando síndrome do impostor, você não reconhece, tem a maternidade, tem, Sim, né, tantas questões que tiram a gente desse prumo, mas se eu olhar para isso de uma outra forma, que é essa capacidade de multitask, né, de fazer diversas atividades ao mesmo tempo, ser resiliente, etc., é o que põe a gente nessa posição. legal. Então, eu acho que isso, assim, tomara que a gente consiga incentivar, não, a palavra me fugiu aqui, que olhe e fale assim, eu também consigo, elas conseguem, eu também consigo Claro impor que a minha voz, sim. eu também posso, para a gente dar uma equilibrada aí dentro dessas empresas de tecnologia. E sabe que é uma questão assim, né? Precisa estar acontecendo, né? Precisa estar em movimento. A voz, assim, eu sempre quando vou gravar o Minutos, eu sempre desejo. E isso eu falo em todos os episódios. Você vê, eu estou falando em todos os episódios que tudo que, assim, que as informações cheguem a quem precisa ouvir, né? Então, É, assim, escutar a Luísa, né, Luísa, não, isso que você falou, acho que é muito interessante de não se vitimizar também, né, porque a gente tem a maternidade, obviamente, né, ninguém é obrigada a ser mãe, mas assim, mas tem a questão da maternidade, quando se é mulher, tem outras grandes, que não são desvantagens, mas que às vezes nos coloca ali, pontos né, importantes, né? exatamente, né? Mas é isso que você falou, ser resiliente. Então, não assim, não se vitimizar. É a questão, minorias sempre tem que falar, parece que mais alto, né, para ser ouvido, né? Bem, Quando você estava falando nisso, eu lembrei de uma entrevista da Glória Maria, né, que se foi agora há pouco, e ela dizia, assim, eu era boa, só que eu tinha que ser, por ser negra, e aí eu tô falando porque a questão não é nem ser mulher negra, mas a questão é de ser a minoria, como somos sim, mulheres, né, minoria sim, dentro da TI e do telecom. Mas assim, eu tinha que ser melhor ainda, né? é, Me remeteu a essa questão, assim. e é isso mesmo. Mas é isso, né? Assim, você está aí fazendo o seu trabalho, plantando a semente, e assim, que outras mulheres também e meninas, né, escutem isso para que
cresçamos ainda mais o número de mulheres, né? Mulheres unirmos, né? Então, muito bom. Eu posso te fazer uma pergunta assim: o que que você falaria para você há algum tempo? Hoje, o que que você falaria para a Luísa mais jovem em relação a isso? É, Bem, eu não falei para mim, mas eu acho que eu me comportei dessa maneira, que Tá, é a gente tem medo, só não pode deixar o medo barrar, entendeu? Vai com medo. A gente sempre vai ter medo. é isso. Exatamente, né? O Então, continua a corajoso. sua caminhada. Legal, que bonito. Porque o corajoso não é a ausência do medo, né? Ele vai com medo mesmo, né? Corajoso é isso, ninguém Exatamente. diz, né? E ninguém diz que na vida não teremos aflições, né? Então Não, é isso é mesmo. difícil, é É, difícil. é sim, é sim. Mas vamos embora, É né? isso aí. E aí, Luísa, chego na última perguntinha aqui, que é uma tristeza, porque daí a gente já está acabando, né? O papo sempre é bom, que é a seguinte: se você pudesse conversar com alguém nesta vida, mesmo que essa pessoa não esteja mais entre Uhum. nós, com quem você, Luísa, conversaria? Bem, nessa linha do que a gente vem falando da importância da mulher ter voz, eu vou escolher Chiquinha Gonzaga, que foi a primeira mulher cantora, primeira brasileira cantora, e que naquela época a mulher não tinha voz absurdamente, né? Então aí ela ainda soltou o vozeirão para ser ouvida e que nessa jornada dela aqui na Terra ainda conseguiu ser reconhecida como maestrina. Então, foi a primeira cantora, foi a primeira maestrina, soltou a voz e ainda comandou uma orquestra inteira. Com certeza eu gostaria de ter um papo com ela. Ah, que coisa linda, eu fiquei arrepiada aqui. Porque realmente, né, a questão de voz, literalmente, né, mulher, inclusive, naquela época, menos voz ainda. E o que ela mais tinha era voz, né? E precisou, e graças a Deus é que soltou toda ela. Mas aí, e aí sabe que é legal, porque eu acho assim, quando a pessoa sabe o que ela veio fazer nesse mundo, né? E a questão assim do dom, não é nem o do talento apenas, né? Porque ter talento e não fazer nada com ele, grandes coisas, né? Mas aí é bonito porque, e aí eu achei mais bonito ainda você dividir isso conosco, né? Até agradeço. Ninguém nunca falou que conversaria com ela. Acho que o bate-papo seria Eu incrível. também acho que seria Ah, eu incrível. acho que seria sensacional. Mas é isso, ela sabia, né? Então, assim, e ninguém está dizendo que foi fácil, né? Com Mas certeza não foi. nada, 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 né? Mas eu acho que ela era uma mulher tão empoderada e sabendo do propósito dela que, com a própria voz, ela colocou todos os obstáculos, tipo, sai da frente todo mundo, né? que eu, Exato. que eu vou Que eu fazer quero tudo isso. passar, né? Literalmente, né? Exatamente. Ai, Luiz, eu amei. Obrigada por dividir isso conosco também, né? Algo tão, tão, tão seu e que agora também vou ficar pensando, né, quando a gente desligar aqui, eu vou até pesquisar sobre para saber mais sobre ela. Legal. Enfim, Luísa, eu amei. Muitíssimo obrigada. Ai, Sempre agradeço. bem-vinda ao FutureCon, de verdade, né? Não, não queremos esperar que você apareça mais vezes, você, a Global Sai, só lá em outubro, quando de fato a feira acontece, mas você já mais do que convidada para somar forças aí com nossas mulheres conectadas e mais sucesso ainda na sua carreira, na sua vida, e que continue aí inspirando e plantando sementinhas na vida de outras mulheres e por onde passar. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Ana. E em breve estaremos juntos lá no FutureCon. Ai, vai ser demais. E você que está nos assistindo, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Não perca os próximos episódios do Minutos Corporativos, por elas ou sem elas, né? Mas vai nos seguindo também nas redes sociais, estamos por todos os canais. E muito obrigada e até breve.